Oi pessoal, BJP está chegando dia 20 de maio, a partir das 14 horas, e estamos preparando coisas muito legais para vocês. Vai ter culto, palestra, vila missionária e uma roda de conversa. Você não pode ficar de fora. Gostaria de fazer um convite às mães dos adolescentes para um café muito especial na sexta-feira, dia 12 de maio, às 20 horas, na igreja com o seu filho. Esperamos por todos. Terça-feira, a partir das 20 horas, nós teremos aqui uma reunião de oração. Você é o nosso convidado especial. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar, dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar, dar um abraço demorado e sem demora perdoar, ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certas coisas continuem a mudar, de certas coisas continuem a passar, e o que me resta é só o hoje transformar. Boa noite, igreja. Graça e paz. Uma alegria para nós, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor. E eu quero meditar com vocês sobre esse tema que eu acredito ser essencial e fundamental para as nossas vidas. Quero falar essa noite sobre família. Para você é importante esse assunto, esse tema? Eu acredito que sim. E a proposta da nossa série desse mês, é falar a respeito da família moderna. E, claro, a gente quer falar um pouquinho sobre o contraponto entre evangelho e cultura. De certa forma, todos nós estamos envolvidos numa cultura, a cultura do nosso tempo. E é claro que a cultura ela tem os seus ditames, ela tem as suas regras, os seus princípios, e não necessariamente eles estão de acordo, muitas vezes, com a proposta do Evangelho. E o objetivo nessa noite é a gente falar um pouquinho sobre relacionamentos modernos, mas o foco aqui nem é tanto nos relacionamentos modernos do ponto de vista secular, do ponto de vista da cultura. Mas a gente, como discípulos de Jesus aqui, pensar em algumas formas de como a gente pode ser uma família melhor, como a gente pode desenvolver relações, não só familiares, mas vamos pensar assim, relações gerais, relacionamentos tanto na família biológica, quanto também na família da fé, enfim, esses princípios do Evangelho, eles se sobrepõem sobre os tempos, sobre as ideias, sobre as ideologias, enfim. Então, é muito importante para a gente conversar sobre isso. E uma das afirmações que eu gostaria de iniciar fazendo é que as nossas mesas, elas estão ficando vazias. E talvez você fique pensando, o que será que ele quer dizer com isso, Eu gostaria de fazer um teste rápido aqui com vocês. Quem está com a família aqui, ou pelo menos algum ente familiar hoje aqui? Beleza, bastante gente.
Mas pensa aí, né, se você está sozinho, nos seus familiares, né, de repente você é um filho que mora com os pais, né, você talvez são pais, né, que moram com os seus filhos, talvez não estejam aqui, mas pensa nisso. Se vocês estivessem sentados agora, juntos aí, numa mesa, e fossem conversar e essa conversa fosse relacionada a algumas perguntas, e se você, cada vez que você ou um membro da família erra uma pergunta, esse membro da família tem que sair da mesa. Então vamos pensar aí, você que está perto da sua esposa aí, por favor, capricha. Mas dos familiares que estão aqui, né, quem está com seus familiares aqui, ou quem não está, você saberia dizer a data de nascimento de todos eles? Passaram no teste? Pergunta até que fácil, né, para a gente começar, né? Eu tenho às vezes dificuldades para lembrar de todos, assim, mas se você fizer um esforcinho, você lembra, né? Então, data de aniversário a gente lembra. Se fosse perguntado para você dizer qual é o hobby favorito desse seu ente familiar, você saberia dizer? Qual é o hobby favorito? Mas vocês estão indo bem, hein? Qual foi você sabe dizer, assim, por exemplo, qual área profissional, né, ou todas elas, ou que áreas profissionais o seu ente familiar já estudou? Você sabe dizer exatamente qual é a profissão dele? Sabe? Ok, estão passando no teste. Agora, outra pergunta, para quem é filho que está aqui. Como os seus pais se conheceram? Você sabe a história? Ixi, aí alguns já estão meio... Como seus pais se conheceram? Onde foi a lua de mel deles? Você sabe dizer? Ixi, aí já está complicando tudo, né? Para os pais aí, os seus filhos têm amigos próximos? Eles têm amigos? Você sabe responder com certeza? Se você tem certeza, você sabe dizer quem são? Cita aí o nome de 3 amigos, então, deles. Ixi, né? Difícil essa pergunta. Outra pergunta aqui, que é bem fácil. Maridos que estão aqui, vou endereçar a vocês. Quais são os sonhos da sua esposa que ela ainda não realizou? Calma, homens, não fiquem nervosos. Vou endereçar então as esposas agora. Esposas, qual é o sonho que o seu marido teve e ainda não conseguiu realizar? Filhos, quais são os sonhos dos seus pais que eles ainda não conseguiram realizar? Pais, quais são os sonhos dos seus filhos que eles almejam realizar, ou mais almejam realizar? Tá ficando difícil? Quer que eu pare já? A última. Os seus entes familiares, algum deles chorou essa semana? Algum deles, por algum motivo, se entristeceu por alguma razão? Você sabe qual é? Ou o que mais preocupa os seus entes familiares? Então, maridos, o que você sabe dizer? O que mais preocupa a sua esposa? Esposa, você sabe dizer o que mais preocupa seu marido? Filhos, o que mais preocupa seus pais? Pais, o que mais preocupam seus filhos? Quem acertou todas as perguntas aí, respondeu, levanta a mão. Gente, vocês estão... Não sei nem por que vocês não foram arrebatados ainda. Vocês são angelicais, seres angelicais. Mas é porque eu não vou continuar as perguntas aqui, tá? Então não fiquem muito felizes, não, porque algumas de vocês provavelmente não saberiam. Mas o ponto é esse. As mesas, elas estão ficando vazias. Essas perguntas que eu fiz para você aqui
foi um jeito mais simples, mas há alguns anos atrás, cerca de uns 5 anos atrás, saiu um comercial, ele é em espanhol, e ele tratava exatamente disso. O nome do comercial era O Jogo da Família, onde familiares, né, algumas famílias, então avós, enfim, pais, filhos, várias composições ali familiares, sentaram numa mesa e o jogo era esse. Eles iam fazendo perguntas que já haviam sido previamente respondidas e conforme os entes iam errando as perguntas, eles precisavam sair da mesa. E aí, lógico, começa, né, perguntas mais simples, mas de repente, quando entrava nessas perguntas que exige um pouco mais de conversa, de relacionamento, de atenção, eles começaram a errar e um por um foi começando a ser eliminado dessa mesa. E o desfecho, lógico, né, a maioria deles lamentando pelo fato de conviverem, né, há tantos anos, há tanto tempo, e não saberem coisas tão importantes para a vida uns dos outros. Aliás, uma das respostas de uma jovem, né, que me chamou a atenção, ela disse assim, percebi que não conheço tanto minha família, como conheço algumas celebridades. Ela diz isso em um tom choroso, né? E ela percebe, eu não conheço tanto a minha família como eu conheço algumas celebridades. Mesa, no contexto bíblico, é um ambiente sagrado. A mesa é um ambiente de relações, é um ambiente de relacionamentos sagrados, onde uns se envolvem na vida dos outros, desenvolvem uma amizade profunda, existe um senso, então, de proteção, um senso de cuidado, um senso de amor que é desenvolvido nesse ambiente chamado mesa. A gente vê, assim, uma cena muito comum, e você vai concordar comigo, quem vai muito em shopping aí, fazer lanches, né, passear em shoppings, uma das cenas mais lamentáveis que a gente vê, né, você chega numa praça de alimentação assim, e você vê assim aquela turma sentada. E praticamente todos eles com um celularzinho, tal, né? E pouca interação, pouca conversa profunda, pouca conversa, às vezes estão várias pessoas da família sentadas numa mesa, mas cada um no seu mundo, cada um na sua realidade. Às vezes os filhos estão ali mandando mensagem para um amigo dizendo, que chato está aqui, hein? Está bem chato aqui. Ou às vezes o marido está sentado lá resolvendo algum problema, algum pepino do outro dia. A esposa às vezes está lá, mas não gostaria de estar lá porque tem tantas outras coisas para fazer. Enfim, esse ambiente sagrado da mesa, ela está esvaziando, mas o fato é que elas não estão esvaziando de participantes, muitas vezes. Às vezes isso é verdade também, né? O nosso dia, a forma como a gente tem vivido na nossa cultura, ela às vezes furta de nós esse tempo que deveria ser investido com a família. Poucas famílias conseguem algumas vezes na semana sentarem todos juntos e fazer uma refeição, orarem juntos, conversar uns com os outros. Isso é tão verdade que às vezes mesmo estando no mesmo ambiente, cada um almoça no seu canto, no seu horário, né? Não tem conversas muito profundas. Essa é uma realidade aí, né? Alarmante, mas é a realidade. Então, as nossas mesas elas estão ficando vazias não somente em número de participantes, mas na questão relacional. A gente tem conversado pouco, a gente tem se conhecido pouco. Existem muitas lacunas, muitos anseios, muitas demandas que não estão sendo ouvidas, porque talvez não há um interesse em saber. E isso é fruto da cultura que a gente vive. Uma cultura extremamente individualista, onde o que importa, na verdade, é se eu estou bem. Se eu estiver bem, o resto não faz muita diferença. Mas se eu não estou bem, aí eu preciso de atenção, aí eu preciso ser ouvido, aí eu preciso, porque eu estou pensando em mim mesmo. E a proposta
que nós queremos indicar, ela exige exatamente o oposto, porque nós estamos falando sobre evangelho e família. Então, quando a gente pensa nesse estilo de relacionamentos hoje, alguma coisa está muito errada nisso. Existe uma tendência errada nisso. E qual que é a proposta do Evangelho? Né? Dizendo aqui em palavras bem claras, a proposta do Evangelho sobre relacionamentos é que o Evangelho exige relações centradas em Cristo. Então, os nossos relacionamentos, seja ele familiar, seja ele na igreja, seja ele com amigos, enfim, as nossas relações, com base no Evangelho, precisam ser balizadas e centralizadas em Cristo. No entanto, a proposta cultural é que as relações, elas estão centradas no indivíduo. Essa é a grande diferença. A forma como a nossa cultura ensina a se relacionar não é baseado em uma pessoa, na pessoa de Jesus. Ela é baseada na pessoa do indivíduo. E o que isso resulta? De maneira prática, o resultado desse tipo de relação, da modernidade, são relacionamentos, presta atenção nessas palavras, superficiais. As relações são superficiais, as relações são extremamente frágeis e elas são egoístas. Essa é a tríade dos relacionamentos na nossa cultura. Elas são extremamente superficiais. A gente não tem dúvida disso. Né? É aqueles tipos de relações que duram. Você conhece alguém, sai com essa pessoa e, enfim, tem uma noitada, não sei se é assim que chamam, né? E pronto, no outro dia você acorda, muitas vezes alguns nem sabem com quem que passaram a noite, mas não importa, importa que foi legal, que eu curti. E esse tipo de utilitarismo nas relações acabam afetando a gente, no sentido de que muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo, para os nossos entes familiares, e a gente fica pensando assim, o que mais eu posso extrair de benefício dessa pessoa? Talvez você não diga isso, obviamente que não, mas é assim que a gente funciona, se a gente não tomar cuidado. As relações são extremamente frágeis. Quantas famílias vocês conhecem que tem, às vezes, irmãos que não se falam há anos? Já viram isso? Que pais não conversam com filhos há anos? Que filhos não conversam com as mães? As famílias, né, totalmente disfuncionais, né, onde qualquer coisa é motivo para rompimentos, onde qualquer coisa que desagrade é motivo para acabar. Relacionamentos frágeis demais. E os relacionamentos egoístas também dispensa muitas explicações. Porque se a nossa cultura ela é egocêntrica, é óbvio que os benefícios, então, ou enfim, o olhar é essencialmente para a satisfação do próprio ego, né? É isso que é ser egoísta, é pensar em si mesmo em detrimento dos demais. Eu gostaria de pensar aqui com vocês, o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso, se você puder abrir a Bíblia aí. O apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante da época. Aliás, né, quando você estuda, você vai lembrar que as 7 maravilhas do mundo antigo, né, se encontravam nessa cidade. E ela tinha uma característica também muito especial, né, em relação à sua cultura, que era o culto à deusa Diana. Então, se vocês lerem lá, vocês vão perceber, na leitura do livro de Atos, né, a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas, segundo, né, a mitologia, Diana era uma deusa altamente egocêntrica e vingativa.
ela tinha o costume de castigar com severidade aqueles que não lhe eram devotos, né? Estragava lá as lavouras, enfim, ela tinha um jeito vingativo de agir para com os seus. Aliás, né, a grande maioria dos ídolos era dessa forma, né, a relação. Se você prestasse um culto correto, enfim, você seria abençoado, a terra seria próspera. Mas se você, por algum motivo, chateasse a divindade, então haveriam consequências, né, enfim, das mais variadas. Era uma espécie de vingança, né, dos deuses para com aqueles que não lhe eram devotos. E esse é o contexto da cidade. Né, lá em Atos capítulo 19, não precisa você abrir, mas tem uma prova irrefutável sobre esse ponto, que é quando Paulo está lá em Éfeso, né, Atos capítulo 19, a partir do 23, vai dizer o seguinte: por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. O caminho era um apelido, né, para os cristãos da igreja primitiva, né, eles eram entendidos como aceita o caminho, né? E então, por causa do evangelho, por causa do cristianismo, houve grande alvoroço nessa cidade aqui, a partir do versículo 23 diz isso. E aí, né, um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhe: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E Paulo, obviamente, né, está pregando o evangelho, dizendo que os ídolos, eles na verdade nada são, os ídolos são criação dos próprios seres humanos, porque os seres humanos resolveram abandonar Deus, mas como o seu coração está inclinado a adorar algo, eles preferem adorar a criação do que o Criador. E aí ele vai fazer essa denúncia, lógico que o pessoal não vai gostar, mas o versículo 27 deixa claro aqui as motivações. Atos 19, 27 diz assim: não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Então eles estão preocupados ali com a sua prosperidade, com o seu dinheiro, com o seu ganha-pão, e também que de alguma forma, então, essa divindade, né, assim, que eles adoravam, viesse a ser esquecida ou ultrapassada. E ele continua dizendo, né, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então, essa era a influência da idolatria. A Diana era uma majestade adorada em toda a Ásia. É isso que o versículo fala. Ou seja, a cultura dessa época, a cultura neste contexto onde Paulo vai escrever a sua carta, ela indica uma cultura altamente idolátrica. E esse é o grande ponto para a gente pensar. Não existe neutralidade nesse sentido. O que acontece aqui é que no meio deste ambiente de idolatria, no meio desse ambiente de adoração a deuses falsos, existe uma igreja. Existe uma igreja e o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta à igreja de Éfeso. E vamos fazer a leitura de alguns versículos, porque o apóstolo Paulo está aqui orientando, então, essa igreja sobre uma contracultura. Ele vai estabelecer uma contracultura. É verdade que vocês estão vivendo numa cultura idólatra, é verdade que essa cultura adora deuses falsos, mas é verdade também que a adoração a esse Deus falso vai interferir na vida, na forma como as pessoas pensam e na forma como as pessoas agem. Existe uma influência
Teologicamente falando, existe uma teologia da idolatria. E tanto Isaías, Jeremias, como muitos outros profetas, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que os que adoram ídolos falsos, eles acabam se tornando como os seus ídolos. Ou seja, eles se tornam aquilo que eles adoram. Essa é a influência, esse é o poder de uma cultura. Ela consegue formatar você, de tal modo que aquilo que você adora, você se torna. E aí você começa a viver, a pensar, a reagir, a agir, conforme a essa influência. E o apóstolo Paulo, então, vai apresentar aqui orientações para uma contracultura. Qual é essa contracultura? É a cultura do reino, ou seja, é a cultura do evangelho. Como que discípulos de Jesus, como a igreja de Jesus inserida numa cultura idólatra, deve se portar, como ela vai suplantar as demandas, as influências de seguir a Deus, de seguir o evangelho num ambiente onde ninguém quer fazer isso. E essa não é só uma questão que a igreja de Éfeso precisava responder. Nós também precisamos responder isso. É por isso que a gente está falando sobre família, a gente está falando sobre a família moderna, a gente está falando sobre pensamento, uma ideologia. O que é a família? Aliás, o que é a família moderna, né? E olha que interessante que, resumindo aqui, o que é o evangelho, então, nessa contracultura que Paulo propõe? E, resumindo tudo que ele fala sobre relacionamentos, ele diz assim, os relacionamentos devem ter algumas marcas específicas. As marcas de relacionamentos pautados no evangelho, ele vai desembocar em profundidade, vínculos fortes e humildade. Basicamente, ele resume toda a sua fala nesses 3 pontos. Os relacionamentos pautados no evangelho são marcados por profundidade, vínculos fortes e humildade, que é totalmente o oposto do que a gente falou, né, da cultura que nós vivemos, que ela é extremamente frágil, ela é uma cultura superficial e é uma cultura egoísta. Vocês perceberam a diferença? Bom, a pergunta então é: como viver essa dimensão de amor num contexto cultural de relações frágeis, superficiais e egoístas? Como a gente vai experimentar o amor que vai gerar profundidade relacional, vínculos fortes e humildade? Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, nos mostram aqui o primeiro ponto. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Gente, essa não sei você, mas é uma proposta muito difícil, muito contracultural. Sede, pois, imitadores de Deus e andai em amor. Mas qual o tipo de amor? O que a cultura diz para a gente que é amor? Não, é o amor como Cristo nos amou. E aí complica tudo. Quando a gente pensa nessa questão de moderno, a gente já encontra um paradigma aí já, porque quando você procura, se você fizer uma pesquisa bem rápida aí sobre alguns antônimos, né, dessa palavra moderno, se você for procurar o que não é moderno, você vai encontrar alguns adjetivos do tipo: o que não é moderno? Algo antigo, antiquado, arcaico, velho, decrépito, retrógrado, caduco. Ou seja, parece que tudo que não é moderno, ele necessariamente deve ser descartado. Aliás, essa é uma proposta da cultura. É que a cultura ela está em evolução, em desenvolvimento. E essa ideia de religião, de cristianismo, ela já
já foi tentado superá-la há muito tempo atrás. Se você estudar a história, você vai ver que essa ideia de se devotar ao Deus do cristianismo é coisa de retrógrado, é coisa arcaica, é coisa antiga. Aliás, todos esses adjetivos aqui que eu citei não são exatamente os adjetivos que a cultura utiliza para se referir à Bíblia e os seus ensinamentos. Quando a gente fala da Bíblia, o que as pessoas geralmente falam? Mas a Bíblia é muito antiga, isso daí. Não, isso aí não vale mais. Isso daí era lá numa cultura patriarcal. Isso daí eram coisas lá do começo, mas a história evolui, a gente vai percebendo que o método científico vai afundando, vai tirando essa noção de crenças no sobrenatural, essa coisa de Jesus vai ficando para trás. Aliás, alguns pensadores, né, foram muito contrários, né, assim, incisivamente, mas na melhor das hipóteses, né, alguns, né, tem um filósofo aí conhecido que dizia, o John Locke, né, e ele, em um dos seus escritos, ele diz assim que o cristianismo, tirando, né, a parte do dogmatismo, a parte dogmática, ou seja, a parte da crença, que para ele era totalmente dispensável, né, então ele dizia assim, não, o cristianismo, tirando o dogmatismo, que é indispensável, é até uma religião razoável. Então, assim, porque na melhor das hipóteses, né, para aqueles que olhavam com um pouco de cuidado para a religião cristã, pelo menos eles diziam assim, não, ela é uma religião que defende alguns princípios morais que são bons para a sociedade. Então, a gente valida esses aspectos. Agora, essa conversa de que existe só um Deus, de que existe um tal de Jesus que morreu, ressuscitou e agora você precisa crer nele para conseguir a vida eterna, ela é questionável, ela é duvidável, né, porque os métodos científicos eles não apoiam esse tipo de conclusão. Então a fé foi superada, Deus morreu, né, tem essas ideias aí, né? E aí a gente fica pensando, puxa, se não é moderno, então é algo ultrapassado que deve ser descartado. Mas a proposta aqui, então, é que a gente vai falar de relacionamentos que não são tão modernos assim. Então, a forma de relacionamentos que a Bíblia indica, ela não é moderna nos termos que a modernidade propõe. Ela é moderna porque a palavra de Deus é atemporal. Mas ela não é uma ideia de agora. E, aliás, existe toda uma resistência, né, contra aquilo que é tradicional, contra aquilo que é clássico. É por isso que a gente vê aí, culturalmente falando, assim, uma quebra, né, de inversão de papéis, uma desconstrução. Hoje você não consegue muito dizer assim, o que é o belo. O que é o belo? Se tudo hoje é arte, se tudo é válido, o que é uma música boa? Né? E aí existem essas comparações, por vezes até ridículas, assim, mas tudo em nome de uma ideia de que a modernidade ela traz progresso e aquilo que é do passado precisa então ficar no passado. Mas, primeiro ponto aqui, relacionamentos não tão modernos, eles são construídos com Deus como referencial fundamental. Deus como referência fundamental. É isso que o versículo 1 diz. Sede, pois, imitadores de Deus. E andai em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Aliás, esse versículo é um eco do próprio mandamento de Jesus, registrado lá em João 13:34, que diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Não é um amor de qualquer jeito. Não é um amor que nós criamos, que nós determinamos como é. Eu vou amar, mas do meu jeito, já viu isso? Então, mas a gente tem que amar, não do nosso jeito, a gente tem que amar do jeito que Jesus nos amou.
E somente assim as nossas relações serão construídas de maneira adequada, quando Deus é o referencial fundamental. O segundo ponto é que relacionamentos não tão modernos, eles são construídos com a presença do Espírito Santo em nós. O versículo 18 de Efésios, 5, se você for um pouquinho para frente, você vai ver o texto dizendo assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é um ponto importante, porque, gente, não há possibilidade alguma de nós vivermos relações familiares saudáveis, equilibradas, sem a ajuda e a participação de Deus. O texto ele vai aprofundando a ideia. Primeiro, você precisa não olhar para si mesmo, você precisa ter como referencial a Deus. Como é a forma que Deus se relaciona conosco? Deus se relaciona conosco de maneira amorosa. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Mas como esse Deus nos amou? E aí ele prova como ele nos amou mandando Jesus. Então ele é o nosso referencial de como viver relações que são saudáveis. E talvez esse seja um ponto que está faltando em muitas famílias. A gente está vivendo baseado em muitas coisas, em muitos interesses, em muitos referenciais. Mas o referencial fundamental para as nossas relações precisam ser Deus. E aqui ele aprofunda, ele fala, não é também você só mirar Deus como referência, mas você precisa desesperadamente da própria presença de Deus em sua vida para você conseguir viver relações saudáveis. Porque vocês precisam encher-se do Espírito Santo. Esse é o contraponto. Não se encher de si mesmo, mas encher-se de outro, do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, e guarde essa definição para você, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus e governado por ela. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é mais do que quando Deus reside em você. A presença do Espírito Santo é quando Deus, além de residir em você, Ele preside você também. Essa é a grande diferença. O Espírito Santo vive em mim, mas aí você faz o que dá na sua teia. O Espírito Santo vive em mim, mas eu sempre faço coisas que o Espírito Santo diz para não fazer. Ter o Espírito Santo é ser governado pela palavra, de tal maneira que a palavra do Senhor governa a nossa vida. Ela vai direcionar a gente para as ações. Ela vai fazer a gente pensar nas alternativas que são bíblicas e corretas para as relações. Qual é o grande problema, qual é o grande conflito que as pessoas vivem hoje nos contextos familiares? Vocês acham que tem a ver com não ter Deus como referencial fundamental? Será que alguns dos problemas que as famílias hoje enfrentam é porque está faltando a presença do Espírito Santo? Porque a gente aprende a usar determinados jargões, Não, eu estou cheio do Espírito Santo. Mas a prova bíblica disso é que você é cheio do Espírito Santo e essa presença do Espírito Santo vai fazer você mudar a conduta nas relações. É só você acompanhar o contexto ali. Você vai ver como pessoas sem o Espírito Santo agem. E depois você vai ver como pessoas que são cheias do Espírito Santo agem. Existe uma diferença fundamental na forma como elas agem, porque não esqueça, aquilo que você adora, você se torna. Portanto, se nós adoramos a Deus, nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo. E ser semelhante a Cristo é viver semelhante a Cristo. E como Cristo viveu uma vida de amor nas suas relações. E é esse amor de Jesus que precisa balizar as nossas relações nos dias de hoje também. Um terceiro ponto é que relacionamentos não tão modernos, eles são construídos com submissão e humildade. E aí aqui a coisa fica pior ainda, Porque o versículo 21
do capítulo 5 de Efésios, nos diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E talvez essa seja a palavra que a cultura moderna tenha mais ranço. É a noção de submissão e humildade. Humildade é quase que um sinônimo de fraqueza. Pessoas humildes são praticamente fracas. Porque elas relevam, porque elas deixam as coisas, porque elas se diminuem. E lógico que a humildade bíblica não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, essa palavra está aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E essa palavra sujeitar-se, no original é a palavra hipotasso, que significa se colocar sob alguém. E perceba, essa palavrinha é importante, né? É a ideia de você se colocar sob alguém. A nossa cultura moderna ensina a gente a se colocar sobre alguém. Se colocar sob é estar debaixo. Sujeitar-se é estar abaixo. Nada façais, o versículo continua dizendo, nada façais, Filipenses capítulo 2, né, versículos 3 ao 5, diz assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é a ideia de sujeitar-se. É não fazer nada por vanglória, mas por humildade. É considerar cada um os outros superiores a si mesmo. É não ficar pensando muito em você, não. É pensar no outro. E no contexto familiar isso tem feito diferença. Porque se a gente considerasse o outro mais do que a nós mesmos, a gente saberia responder muito mais perguntas sobre o outro. A gente estaria bem mais envolvido, a gente se dedicaria bem mais. A gente aproveitaria melhor o tempo. E porque o apóstolo Paulo fala, olha, vocês precisam remir o tempo, porque os dias são maus. O tempo vai embora, e a forma com que nós vivemos e nos relacionamos, ela é importante, porque o tempo vai passar e essas oportunidades também vão passar. E aí a gente está, muitas vezes, deixando de aproveitar do jeito certo. Os dias maus são dias, né, assim, evidentes para nós, mas dias maus tem a ver com essa noção, né, de um afastamento da vontade de Deus. E aí, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e esse é sempre um padrão muito alto, mas recorrente. Toda vez que a gente vai pensar em o que é equilibrado, o que é ideal, o que é saudável, a referência sempre é Jesus. E aí você fala, puxa, mas por que eu me daria o trabalho de fazer algo assim tão difícil? Por que eu me sujeitaria a outro que talvez nem mereça? Porque é difícil às vezes, né? A gente lidar com algumas demandas relacionais, com pessoas que às vezes estão mais afastados, é diferente daqueles que a gente precisa conviver diariamente. Geralmente com esses a nossa paciência é menor, geralmente com os mais próximos, né? Os interesses são menores. Enfim, a gente pensa nisso e a gente fala, puxa, mas meus filhos são desobedientes, por que eu vou me dar o trabalho de me sujeitar a Cristo a esse ponto, já que já era, eles são assim mesmo? Puxa, mas meu marido não faz o que eu quero, por que eu me sujeitaria a ele? Puxa, a minha esposa não faz algumas coisas que eu acho que ela deveria fazer. Por que eu me daria o trabalho de fazer algo assim, me sujeitar ao Senhor e amá-la, enfim, e continuar investindo nisso? E o texto é bem claro, ele diz que a gente deve sujeitar uns aos outros no temor a Cristo. Essa é a razão
Temer a Cristo é esse respeito solene por quem Cristo é, pelo aquilo que Ele fez por nós. E isso é a motivação que a gente precisa. A motivação que a gente precisa para relacionamentos saudáveis, ele não tem a ver, né, com se as pessoas merecem ou não, mas é com a forma como Cristo exige isso de nós. Queridos, eu encerro aqui com algumas aplicações e perguntando para você, sua mesa ela está vazia? Se a gente for pensar nessa questão de investimento, se a gente for pensar nessa questão de conhecer, né, se dedicar a conhecer o outro, vocês são pessoas que estão próximas, mas afastados ao mesmo tempo? Será que a sua mesa tem entes participando, mas vocês estão distantes uns dos outros? Será que a sua mesa também está vazia? Se ela está, por quê? Pense nisso. Eu gostaria também que você pensasse, né, assim, pensa aí nos fundamentos, no que você acredita, como você acredita que deveria se relacionar. Quais são os fundamentos da sua crença nos relacionamentos? Quais são as suas práticas relacionais? O resultado disso indicaria que você está cheio do quê? Se você fosse fazer uma leitura da forma que você pensa relações, da forma como você vive as relações, isso diria que você está cheio do quê? Do Espírito Santo, balizando as suas ações e pensamentos, ou tem muito você nessa história? E você precisa rever, talvez, alguns conceitos. E, francamente, falando que você está submetido aos ditames da modernidade, ou você está submetido à palavra de Deus, que é o que significa ser cheio do Espírito Santo? Quando a gente pensa o que é família, as respostas que você tem vêm da onde? Quando você vai validar se algum tipo de composição familiar é ou não correta, no que você está pensando? Você está se baseando no quê? Quem te falou que está certo ou não? E pode ser que muito da cultura tenha adentrado aí os nossos corações. Um jeito de saber a quem a gente está submetido é você pensar assim, se te perguntassem agora para você, quais são os versículos que você tem como base para ser uma boa esposa? Quais são os versículos que você diria que você tem como base para ser um bom marido, para ser bons pais, para ser bons filhos? Quais são os versículos? Se talvez você não lembra e não sabe dizer, pode ser que muito da cultura já tenha tomado conta do seu coração. Eu encerro aqui com um comentário, né, um comentarista dizendo que Efésios é uma carta que Paulo enviou a todas as igrejas do Oriente para lhes anunciar que a unidade destinada a todos os homens e a todas as coisas não poderá ser obtida jamais a não ser em Cristo, e que a tarefa suprema da igreja é ser instrumento e o corpo de Cristo na obra da reconciliação mundial dos homens e do homem com Deus. Portanto, fundamentalmente, os nossos problemas de relações, elas têm a ver com a nossa relação com Deus. Lembre-se, se você quer experimentar relações saudáveis, Deus precisa ser o referencial fundamental. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa se submeter à palavra e ser humilde para com os seus entes familiares, amigos ou quem quer que você se relacione. O padrão bíblico para os relacionamentos está longe de ser um conceito moderno, mas é de urgente necessidade que seja repetido e reproduzido na modernidade. Vou repetir, essa é a frase que eu resumi tudo que eu falei aqui. O padrão bíblico para os relacionamentos está longe de ser um conceito moderno, mas é de urgente necessidade que seja repetido e reproduzido na modernidade.
Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos ama, como a gente leu aqui a sua palavra, e o Senhor exige que nós nos amemos uns aos outros com esse mesmo amor. E nós sabemos, Deus, como é difícil, como a nossa cultura, ela tem entendido o amor de uma forma tão líquida, tão superficial, Deus, tão frágil, tão egocêntrica. E muitas vezes a gente acaba sendo influenciado, Deus, por essas tendências, acabamos acreditando que esse é o jeito certo de viver, que é nisso que devemos investir, e as nossas ações acabam, ó Deus, se tornando completamente opostas àquelas que o Senhor espera de nós, como seguidores do Senhor. Por isso nós pedimos, Deus, que o Senhor mesmo nos ajude, porque qualquer relacionamento familiar, ó Deus, para que seja curado e para que seja saudável, precisa da sua ajuda, Senhor. Sem a tua intervenção, ó Deus, nós não vamos conseguir cumprir isso. Mas a esperança e a promessa para nós é que o Senhor promete isso, estar conosco e residir no nosso coração. Através, ó Deus, da conversão, o seu Espírito Santo entra em nossas vidas, começa a trabalhar em nossos corações, mudar o nosso estilo de vida, mudar os nossos pensamentos. Ele começa não apenas a residir em nós, mas presidir também a nossa vida. E nós, ó Deus, em resposta a isso, nós nos submetemos então a essa vontade e nós agimos de maneira humilde. Nós pedimos, Pai, a sua graça para que consigamos, ó Deus, ouvir a sua voz, ouvir as orientações do Espírito Santo, para que quando formos tentados, ó Deus, a negligenciar os nossos entes familiares, os nossos amigos, para quando formos tentados, Deus, de alguma forma negligenciar as relações, o Teu Espírito Santo nos lembre que nós estamos, ó Deus, submetidos à sua vontade e que é do Senhor que vem a força, a graça, o encorajamento para conseguirmos, ó Deus, vencer todas as tentações. Por isso, abençoe, ó Deus, cada família aqui representada nessa noite. Ó Deus, ajude os casais que talvez estão enfrentando problemas relacionais. Ajude, Deus, os pais que encontram problemas relacionais com seus filhos, talvez estejam distantes uns dos outros. Ó Deus, ajude os filhos que também, por algum motivo, estão distantes dos seus pais. Aproxima-os, Deus, por Tua graça, por Seu amor, ó Deus, que o amor de Cristo inunde o nosso coração e que, ó Deus, os nossos entes familiares sejam alvos, ó Deus, deste nosso amor também. Pai, nós sabemos que é difícil, mas com a Tua graça nós conseguimos obedecê-lo e nós conseguimos, ó Deus, ter êxito e assim experimentar felicidade e prosperidade, ó Deus, na vida. Por isso, nós rogamos a sua presença, a sua bênção sobre cada família, em nome de Jesus. Amém.